Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós iremos começar o estudo do processo de formação de palavras. Vamos lá? Na primeira parte da aula, nós veremos a estrutura e processo da formação das palavras. Nós precisamos entender que as palavras, ela tem essa estrutura. Ela é subdividida em partes menores, que são chamados de elementos mórficos. E eu trouxe aqui para vocês alguns elementos. Mas, professora, quais são os elementos mórficos? Com certeza vocês já ouviram falar. Vai ser o radical, a vogal temática, o tema, desinência, afixo e vogal e consoante de ligação. Então, esses são os elementos mórficos que as palavras são subdivididas. Agora, o que é o radical? O significado da palavra está contido nesses elementos, ou seja, a eles são acrescentado outro elemento. Como assim, professor? A palavra pedra. Esse que está de vermelho é o radical da palavra, e a partir dela eu formo várias outras. O radical é aquele pedacinho que não se modifica. Eu posso formar pedra, pedreiro e pedrinha. De vermelho é o radical da palavra pedra. Agora, a vogal temática, ela tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências. E também a vogal temática vai indicar a conjugação que o verbo pertence. Então, nós temos aqui, ó, o verbo cantar, vender e partir. A vogal temática são essas que estão de vermelho. Mas nós temos que observar que nem todas as formas verbais possuem a vogal temática, né? Como eu tenho aqui o parto, é formado de radical e desinência, não tem vogal temática. O que é o tema? O tema é o radical com a presença dessa vogal temática. Então, eu chamo a vogal temática com o radical de tema da palavra. Quando se fala de desinência, nós temos que saber que são elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. Como assim? Nós temos as desinências nominais e as desinências verbais. A desinência nominal, ela vai indicar o gênero e o número. As desinências de gênero são A e O. As desinências de número é o S, né, que é o plural. E o singular não tem desinência. Aqui nós temos a palavrinha gato, formada por um radical e uma desinência nominal de gênero, porque nesse caso aqui o gênero é masculino. Se fosse o A aqui, o gênero seria feminino. E agora nós temos essas desinências verbais, que vai indicar o modo, o número, a pessoa e o tempo do verbo. Nós temos aqui, ó, a palavra cantávamos, ela é marcada por um radical, uma vogal temática, uma desinência modo temporal e uma desinência número pessoal. Então, nesse caso, nós temos as desinências verbais. E agora nós temos os afixos. Os afixos, primeiro ano, são elementos que eles vão se juntar ao radical para formar novas palavras. Os afixos nada mais é do que o prefixo e o sufixo. Ambos são chamados de afixos. Os prefixos é quando eu coloco antes do radical. E os sufixos quando são colocados após o radical. E nós temos aqui alguns exemplos. E também nós temos as vogais e consoantes de ligação, que são elementos que são inseridos entre esses morfemas, em geral, por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia, tá? Eu espero que vocês tenham entendido esse processo de formação de palavras e vai ter a segunda parte da nossa aula, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!